Então ela sabe que você é um interno padrão e você não vai ter o reconhecimento disso. Você não vai saber que ela reconheceu. E tudo bem, porque no fim das contas ela reconheceu. Então o que eu falo é assim, seja padrão total. E as pessoas reconhecem. Não espere alguém dizer que você é bom. Quando você é bom, bicho, todo mundo percebe quem é o cara bom. Não precisa ninguém ficar dizendo, você é bom, fulano, ó, parabéns, hein? Toma aqui sua medalhinha. As pessoas sabem quem é bom e quem não é bom. Então, o que eu falo é o seguinte, faça essas coisas, essas dicas nossas, não esperando algum troco. Então faça justamente sem esperar nada em algum troco. Você vai ter benefício disso. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Sétimo Cast, podcast do sétimo ano, que é baseado em vivências. Peraí, tio, você nem me falou qual que é o tema, qual é o tema de hoje aí? O tema de hoje, de agora, Eu também não tô sabendo não. são estágios. Ah, esse é bom, hein? Agora, a fonte desse podcast de estágios... Voz da nossa cabeça. Exatamente. Então, Esse podcast ele é muito forte, é muito bom, vai ser muito útil, não só para aqueles estudantes que ainda não fizeram nenhum estágio, estão na dúvida de como aproveitar bem o estágio, como procurar estágio, que tipo de estágio vale a pena ou não. Certificado ou não. Certificado. Aqueles que já fizeram algum estágio e tiveram boas ou más experiências vão se beneficiar também. E entendam, muitas das dicas que a gente vai dar aqui não é só para estágio, stricto sensu, estágio formalmente chamado como estágio. Todo tipo de atividade prática que você vai fazer ao longo da sua formação provavelmente vai se beneficiar de muitas dicas que a gente vai dar aqui, né? Um fellow, um observer. Desde a graduação até a residência e mesmo após, né? Quer começar aí, Daniel? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Danilão. Pergunta de caixinha, toda vez tem pergunta. Então ser vale a pena e tem um ou na pergunta. Primeiro semestre. Vale a pena fazer estágio no primeiro semestre para quem está no começo da faculdade? Eu sou a favor, né? E eu não era assim quando entrei na faculdade. É o cara se expor a várias atividades extracurriculares. Ele amadurece nelas, né? O único porém que eu falo é que faça bem feito elas, né? O estágio em medicina, muitas vezes, o cara ainda não tem nenhuma base para fazer esse estágio. E dependendo do estágio, que eu vou lhe dar alguns exemplos de estágios que podem ser feitos, pode ser que o cara fique muito perdido e não consiga ser muito útil nele. Então, se eu fosse me expor a atividades práticas, eu iria acompanhar um cirurgião, por exemplo, acompanhar um clínico, para ver como é, só para despertar o interesse, ver o que é a medicina. Isso aí eu acho que não tem prejuízo nenhum, você vai sem tanto compromisso, né, de uma maneira eventual. Mas existem estágios que vale a pena, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um estágio que eu fiz no meu terceiro período era no IML. Então eu usava o meu conhecimento de anatomia que eu vi no primeiro período para esse estágio. E era isso, né? Era despertar a curiosidade, né? Me ajudou depois quando eu vi medicina legal na faculdade, porque eu tinha uma base. E é útil. Então acho que o cara pode fazer, se expor a isso desde o início da faculdade, sim. Aí eu entro com um porém. Eu fiz também esse estágio, tá? E aí depois, quando eu já estava na residência de cirurgia vascular, então, muito tempo depois, eu corri atrás de um estágio de novo no IML, lá em São Paulo. Né? No SVO, no IML mesmo. Era a mesma coisa. Eu fazia a mesma coisa que eu fazia no terceiro semestre. A mesma atividade. Eu dissecava cadáver. Só que o meu aprendizado era 10 vezes melhor e maior. Então, o fato de eu ter feito um estágio lá no terceiro semestre não anulou a minha necessidade de precisar de um estágio desse quando eu já estava prestes a virar especialista. E aí eu me perguntei, naquele momento eu me perguntei, valeu a pena eu ter feito no terceiro semestre? Será que não era melhor eu ter deixado para fazer só agora? Só que aí eu vi que lá atrás, no terceiro semestre, também valeu a pena. Né? Uhum. Porque foi o que você acabou de dizer. Eu melhorei meu conhecimento de anatomia. Eu tive uma outra visão, né, da anatomia mesmo. Né, e eu já queria fazer cirurgia, então foi um primeiro contato ali com cirurgia que eu tive. Agora, você
em momentos diferentes, você vai aproveitar o estágio de formas diferentes. Você sempre vai aproveitar, mas você vai aproveitar de formas diferentes. A grande vantagem do estágio precoce, digamos assim, né, no ciclo básico. Os primeiros ali, 2 né? anos. Os primeiros 2 anos, é assim, o cara não sabe nada de medicina. Nada. O cara não sabe nem como pega um pulso para ver, não sabe nem o que significa uma frequência respiratória, Como é não que a sabe equipe nem se pegar uma organiza. pressão arterial muitas vezes não sabe mesmo, né? Mas a grande questão dele... E por que eu digo que vale a pena ele ir? Porque ele está exposto a aprender coisas novas, né? Então, assim, o cara vai chegar no primeiro dia, ele não sabe nada, né? Nada. E ninguém espera que ele saiba nada mesmo. O grande aprendizado, ele tá ali o dia inteiro e vendo, né? E vivendo. Então, não é o estágio, vou um dia. Não, vá um dia para conhecer. Mas se você não fizer um estágio, tipo assim, de 6 meses, de 1 ano, que você vai lá, cara, eu te garanto assim, nos 2 primeiros meses que você for, você vai se perguntar, para que eu tô perdendo o meu tempo aqui nesse negócio? O cara vai, os 2 ou 3 primeiros meses, você vai, ninguém te respeita, né? Você é um mala de jaleco grande, todo mirrado, né? Os cara com 40 quilos que Danilão fala, com aquela cabeça maior que o corpo, todo desengonçado. Parece alguém que eu conheço aqui. Todo desengonçado. Só que, cara, depois que você passa 3 meses no hospital, você já conhece a enfermeira, você já passou um cafezinho, você começa a fazer parte daquele... Você começa a ter a noção de pertencimento naquele lugar. Quando você tem a noção de pertencimento, cara, você começa a pegar uma veia periférica, que muitas vezes é uma coisa que o técnico faz e você está na graduação. Então você pode sim fazer aquilo. E aprender a pegar uma veia, você pode fazer no primeiro semestre. Aprender a pegar uma pressão, ver como é que é a rotina. Não, o médico chega, vê o paciente, prescreve, evolui o interno. Você começa a ter uma visão macro, né? Você vai conseguir ver de cima como o tabuleiro funciona, né? Como cada peça funciona. Isso tem um grande ganho. Só que se você ficar esperando que depois de, uma vez por semana você vai. Aí você vai uma vez por semana, aí surge um fulano te chama para ir para não sei aonde. Aí você já falta um dia, depois você falta outro. Aí você fica indo uma vez por mês. Aí não vale a pena, né? É assim, se você quer ir uma vez para conhecer, beleza, vale a pena uma vez. Mas se é para fazer estágio no começo, é para você pensar em 1 ano, né? Em 1 ano você fazendo lá, porque você vai realmente aprender. E isso tem uma história nossa, um amigo nosso, né? Que é Deluca, que a gente pode falar o nome dele porque é nosso amigo, que no começo da faculdade ele ia e aproveitou muito, né? Depois ele foi efetivado, digamos assim, né? O pessoal queria que ele ficasse no estágio dele durante o ciclo básico, né? Sim. E assim, estágio de medicina não é remunerado, geralmente. Por que não é remunerado ainda? Isso é uma queixa que muitos estudantes vão ter, porque a gente já teve também, e você vai ter colegas da época de colégio que vão começar ali na graduação algum estágio que eventualmente tem remuneração, mas você não tem, né? E você vai ver que é uma tônica, é a regra, em geral, na área médica. E aí, regra, pessoal, é o que a maior parte das vezes vai acontecer. Não é que sempre vai ser assim, mas geralmente não vai ter uma remuneração. Eventualmente vai ter um edital de estágio que é remunerado, um estágio em tal hospital, seja no hospital particular ou via governo, município ou estado que tenha bolsa, mas não é a regra, não é o mais comum. É a exceção. É a exceção. Eu acho que o principal que é assim é porque, como até o próprio acadêmico reconhece, que a prática é muito importante para a formação dele. Então a demanda é muito grande de pessoas querendo estagiar. Então, todo mundo quer fazer estágio e não tem vaga para todo mundo que queira. Eu não ia só nessa linha. Cara, o estagiário, assim, você vai colocar um estagiário de direito, o estagiário de administração. Só vou botar. Esse é um ponto. Acho que a gente concorda que é um ponto. Demanda e oferta é um ponto. O cara faz xerox. Mas tem essa outra questão. Você precisa de alguém para fazer a xerox. Você precisa de alguém para lá botar. Você precisa de alguém para digitar um Excel. Você precisa de alguém. Só que, cara, ninguém precisa do interno. Ninguém precisa do interno, não, mas do estagiário. Na prática, assim. Às vezes até atrasa mais o serviço. Às vezes até atrapalha mais. Então, assim, o mais sensato, digamos assim, se fosse pensando do ponto de vista capitalista, mercantilista, era o cara pagasse, porque ele está atrapalhando. Né? E de fato, algumas faculdades particulares pagam por aquele estágio que os estudantes vão. Todas as faculdades particulares pagam alguma coisa para o hospital para colocar o aluno lá dentro. Então saibam assim, galera, quando você ir para o estágio, você vai atrapalhar. Né? Você está atrapalhando, porque a minha vida, se tem um cara do meu lado, é mais trabalhosa do que se eu estiver sozinho. E muitas vezes o cara aceita você lá porque ele gosta, a recompensa dele é no ensinar. Exato. É a mesma coisa do preceptor na residência.
Você acha que o cara não prefere operar sozinho, ele operar ali a cirurgia dele, acabou sem o residente? Muitas vezes é mais muito rápido, melhor mais do que você confortável. deixar o residente operar e você tá ali ensinando e tal. Mas a gente faz isso com mais prazer. Então, assim, é isso. Não Não é tem... porque a gente tem esse dever de ensinar, de repassar o conhecimento. Então, muitas vezes você no estágio, você não tem uma função. Você não agrega valor. A verdade é duro de ouvir, mas é isso. Você não agrega valor. Pode ser que um dia você sirva tanto que as pessoas falam, não, esse Valeu cara... a pena eu ter ensinado lá atrás. Não, esse cara ajuda. Eu vou, sei lá, junta os 5 cirurgiões e falava, cara, vou pagar aqui pra você 400 conto, 500 conto por mês pra você vir aqui me ajudar, porque me ajuda o plantão. Como a gente viu acontecer isso com vários Eu colegas já nossos vi na isso época. acontecer. Isso aí, galera, o que eu quero colocar, isso não é exercício ilegal da medicina. Não é você pegar o carimbo do cara e carimbar e tomar as condutas. É você ajudar e as decisões serem compartilhadas com o supervisor do estágio, deixando isso muito claro aqui. Que não é esse plantão que a gente já ouviu falar. É como o interno ajuda, né? É Como o uma interno ajuda no função de serviço. interno. Você tá ali pra ajudar o cara. Isso daí nem é uma coisa oficial às vezes, é extraoficial. Lógico que em grandes capitais isso é muito difícil, né? Mas em cidades menores é bem factível disso acontecer. Sim. Como que você conseguiu o seu primeiro estágio, Danilo? O primeiro estágio que eu fiz, eu acho que foi esse da ML, que aí foi um edital, né? Tinha alguns estágios que era edital. Davi fez o do transplantes também, Foi. que esse acho que tinha até bolsa, né? Eu Davi? fiz Esse não, transplante. tinha bolsa Tinha não. bolsa sim. O meu tinha. É, Transplante, Tinha bolsa, não. tinha O meu- bolsa. o Tinha meu bolsa, teve tinha não. bolsa. Tinha bolsa, É que pô. você A não gente lembra. ficava no HGE lá. Então tinha, vai. É porque é tanta bolsa que você ganhou, tio, que você nem lembra mais do que você ganhou que você não ganhou. Agora também. Esse estágio eu tentei. Assinava na carteira, né? É. O estágio. Assinar na carteira, Agora exatamente. E eu fiz um estágio também de infecto. Então, um hospital que é referência de infectologia em Salvador. Esse eu tentei que duas fiz, vezes, não Também passei. passei. nesse Que era estágio. muito bom esse. Eu também não passei. Esse, assim, você atuava atendendo os pacientes mesmo. Então, é porta de pronto-socorro, né? Ficha verde, né? Ficha verde, ficha amarela ali. E a gente ajudava bastante. Eu peguei muita mão nesse estágio, foi muito legal pra mim. A gente colhe muito líquor, né? Porque ele é referência de coleta de líquor e meningite, né? Em Salvador. Então, esse estágio me ajudou muito. E esses são os dois principais que eu me lembre, mas eu acompanhava também neurocirurgiões, que foi e cirurgiões de aparelho digestivo em certa época também, de maneira involuntária, que às vezes até gerou um certificado, a gente De vai maneira conversar isso voluntária. mais. Ou de O maneira meu primeiro voluntária. estágio é uma história, assim, bem legal, que foi na LAM. Mas foi um estágio que eu ajudei a conseguir ele e eu fiz ele, né? Foi Isso lembra é o dessa época. Isso é um tipo de coisa boa de se relatar, porque as pessoas muitas vezes ficam naquela, né? Porque na minha cidade não tem estágio. Porque eu entrei numa liga, mas a liga não tem estágio nenhum. O que é que eu faço? Não tem oportunidade de estágio aqui. E aí eu queria fazer a divisão aqui agora em dois tipos de estágios. Os estágios oficiais e os extraoficiais, digamos assim. Os oficiais, o que é? É aquele que a diretoria do hospital, ela sabe que existe um grupo de estagiários que vão. Tem né? um edital, que você vai, tem às alguma vezes edital coisa. não, mas tem uma coisa institucional. Essa é outra Vínculo. categoria ainda, aquela coisa de um estágio já tradicional, organizado por uma instituição É ter um X, seja vínculo, ter público um ou não. vínculo institucional. A instituição sabe que você tem um estágio e no final você vai ter um certificado emitido pela instituição. Ó, Crachazinho, bonitinho. crachá, você vai entrar lá, você vai ter direito a comer no refeitório do hospital. É estágio oficial. Como que você consegue um edital, um estágio desse, né? Não é assim, não é do dia para noite que você chega lá, quero um estágio, vem aqui, venha. Não, é via institucional mesmo. Você tem um grupo de estudantes, uma liga, né? Que você vai lá, a diretoria normalmente de extensão da liga entra em contato com o hospital. Como é que é esse contato? Pode ser de diversos jeitos, pode ser por e-mail, pode ser por um network. Então, por exemplo, fulano da faculdade, o pai conhece o diretor do hospital. Fulano, você pode falar com seu pai para ele conversar com o fulano para ele receber a gente? Eu consegui um desses. Não, é só explicando os caminhos. Ou então, assim, vai lá um dia, pede o contato telefone, manda um WhatsApp, manda um Instagram. E assim, você vai receber não, mas tenta 5, tenta 10, né? Tem 10 histórias na sua cidade, manda pros 10, talvez um você consiga, né? Então, estados oficiais, assim, a gente fez isso pela liga, né? Colocamos um estágio oficial da liga. E aí você vai já com uma proposta. Você não vai chegar lá, organizem aí pra gente, não. Você vai chegar com a proposta de
quem que vai ser o orientador daquele estágio, o supervisor, porque tem que ter alguém para supervisionar, um projetinho de olha, quantos estudantes são, qual a carga horária, por quanto tempo, por que vocês querem fazer isso, mostrar que você Como será a indo escala? como é que vai ser Tem a modelo escala, disso na CPT? tem modelo disso na CPT. Qual que é o legal disso, né? Como que... Aí assim, o cara pensa, pô, Davi, isso aí que você falou, mas como é que eu faço? Eu não sei. Não sei fazer um projeto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um professor que você goste, que seja próximo do estudante, goste de ajudar, e você vai falar, professor, você pode ajudar a gente a fazer um projeto de estágio? Você pode... Muitas vezes o professor trabalha nesse hospital, muitas vezes. É uma porta, uma outra porta de você conseguir. Conversa com o professor para falar... E aí você não vai pedir, professor, faz um projeto de estágio. Não. Você vai chegar, pedir, entrar na CPT, pegar um modelo, fazer do professor, o que você acha disso aqui? Você pode levar isso aqui para lá? Você sempre ativamente vai levar a coisa pronta para alguém revisar. Alguém mais experiente revisar. Alguém revisa e leva. E aí, cara, se você faz isso com sua liga e você conta isso em uma entrevista, como que você conseguiu o estágio para sua liga? O estágio pode ter sido uma bosta, mas o fato de vocês terem conseguido organizado essa vivência que você teve um aprendizado, isso E outra coisa, pode ser assim, pode ser uma liga que não produz nada. Você pode não ter sido o diretor de extensão da liga, mas se você contar com detalhes e como você cresceu com isso, é isso que importa, né? Então a gente falou dos estágios oficiais, digamos assim. E aí tem os estágios extraoficiais. Conta aí como é que são esses extraoficiais, né? O que é e como que consegue. Esse aí... Tem um bocado de gente que faz isso com você, né, atualmente, né? Exatamente. Muita gente hoje entra em contato comigo para me acompanhar, né? Não de modelo de estágio. Como tem muita gente que quer me acompanhar por causa do 7º ano, aí fica meio que inviável de formalizar, a pessoa ficar sempre acompanhando. Mas existem outros milhares de cirurgiões que você entra em contato com ele e aí você fala assim, pô, todo sábado você tá de plantão? Tô. Vai todo sábado com o cara. Eu fiz isso, né? E no final do estágio, você pode até ter um certificado informal, que é uma carta de recomendação, por exemplo. Você pode imprimir um certificado pela liga, às vezes é de uma liga acadêmica. Eu era da Liga Acadêmica de Neurocirurgia e eu acompanhava um neurocirurgião. E fiquei acompanhando durante muito tempo. Eu nem fiz isso. Mas eu hoje, olhando, poderia ter feito um certificado, né? Sim. Dizendo que eu acompanhei ele durante tanto período, de maneira regular, com carga horária tal. O que você não pode é chegar, Danilão, digamos assim, posso te acompanhar? Eu tô querendo um estágio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você pode fazer um certificado para mim? Não, você não vai pedir pro médico certificado no logo de cara. Você fala, posso te acompanhar em um plantão? Né? Você pede em um plantão para ver, você vai. Depois que você for lá, se viu, gostou, fala, posso vir semana que vem? Aí ele vai te dizer, posso. Na outra semana, posso vir semana que vem de novo? Posso. Você foi lá 4 vezes, Danilo viu que você vai. Viu que foi feriado que você foi. Viu que foi domingo que você foi. E aí, depois de 5, 6 semanas, falou, posso ficar vindo regularmente? Ele vai dizer que pode. No final do estágio, né? Você vai falar, Danilo, assim... Depois de 6 meses, depois de 6 meses, foi muito bom, muito obrigado, mas eu vou ter que... Tenho um compromisso agora, vou ter que parar de vir, porque tem outra coisa, enfim. Você dá uma satisfação, assim, só dá uma satisfação, dizer que gostou, leva um chocolate pro cara, um agradecimento, uma coisa, e leva um modelo de certificado pronto, fala assim, você se incomoda de assinar pra mim? Conversa com ele antes, né? Conversa com ele, pô, tá, eu tô pensando em fazer isso, e traz já pronto da próxima. Isso vai ser importante pra mim lá na frente, eu sei. E aí entra essa questão do certificado pra a gente botar isso aí, pra não dizer que não falamos disso no podcast. Que certificado, assim, não é que você vai fazer aquilo pelo certificado, isso é uma conversa já bem batida no 7º ano. Aquele certificado sem um vínculo institucional. Um vínculo institucional, sem uma coisa, não é um estágio já instituído, etc. Aquilo ali não vale de nada. O que vale é a sua arguição daquele estágio na entrevista. Exato. Vale muito mais do que o certificado. Você pode, assim, vale a pena, se você, em alguma seleção que você vai fazer, tem lá uma possibilidade de ganhar ponto por um estágio, vale a pena você ter um papelzinho, porque ninguém vai querer pedir? Vale. Você vai pegar lá, faz o papelzinho, o modelo, leva, etc. Mas não tenha isso como seu objetivo principal. Eu ia comentar até, você lembra que tem umas 2, 3 semanas, Danilão foi fazer a mudança de São Paulo para Salvador. Foi mesmo. Encontrou um certificado de um estágio que a gente fez na época da Liga, lá no Hospital Público de Salvador, no Hospital Geral de Trauma, etc. Em 2009, eu acho. 2009. Tinha mais de 10 anos. Eu nunca usei aquele papel. Não, ele semana passada. Foi. E aí dei pra Davi, em seu estado, deixei na casa dele lá. Ele tipo, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso agora? Mas é isso.
É claro que era legal eu ter, e provavelmente eu usei algum desses outros certificados que eu tive, na época lá da seleção de residência, etc. Mas aquele papelzinho lá, hoje que foi encontrado, nem lembrava mais desse papel. E vou dar outra existia, coisa. não existia. Existe processo seletivo de residência que tem entrevista. E existe processo seletivo que não tem entrevista. não tem. Que você só manda os documentos e preenche. O cara vai lá e confere. Desses que eu fiz entrevista, você vai normalmente com um currículo desse tamanho e você anexa todos os certificados. Cara, nunca ninguém parou para ver um certificado. Eu falando, cadê o certificado tal pra você tirar ali da cartola? Nunca ninguém pediu. Porque, mas, se coloque no lugar do cara que tá entrevistando. Ele tá entrevistando, sei lá, 50 pessoas. Você acha que ele vai ficar se preocupando com a liga de trauma que você fez em tal lugar? Não. Se ele tiver dúvida, ele vai te perguntar. E eu te garanto, qualquer médico experiente, ele consegue, com uma pergunta, saber se você está mentindo ou não, se você fez uma liga ou não. Então o cara não tá nem pro seu certificado, cara. E não minta, né? E não minta, porque aí é má fé total. Você perde sua credibilidade. A palavra que você tem, se o cara perde a confiança em você, acabou. Tá? Agora não, se você quer fazer um processo seletivo de residência, que você tem a skill de Minas, por exemplo, assim, né? Você chega lá e manda todos os certificados que você tem anexado. Você pede esse, por mais que não aceite, você bota lá no bolo, vai que cola, né? Vai que cola esse certificado. Às vezes é um ser humano que tá avaliando, né? Às vezes passa. E como aproveitar bem o estágio? Entendi a importância do estágio no termos de aprendizado de medicina prática, ver o tabuleiro como é que funciona na fase inicial, na fase final, ter o aprendizado mesmo do dia a dia, aprender medicina na prática. Aprendi como conseguir estágio, os tipos de estágio que existem, né? Oficial, não oficial, acompanhando só, importância do certificado ou não. Tô com estágio, vou começar amanhã. Que tipo de coisa eu tenho que ter na cabeça? Como é que eu posso aproveitar melhor esse estágio? Eu tenho algumas recomendações. Eu dei uma aula sobre isso, né, na CPT, que está bem completa. Bem lembrado. Então, tem aula sobre isso, uma aula específica sobre isso. Tem post no Instagram também a respeito. E podcast a gente não tinha gravado ainda, né? Estamos gravando isso aqui agora. Então, esse podcast não substitui a aula, porque a aula eu dou todas essas dicas de maneira organizada. E a aula é você falando, né? Aqui tem ideia dos quadros. O que eu recomendo é o seguinte, é o que a gente sempre fala lá, né? De você servir, de você tentar ser útil, de você trabalhar diligentemente, sempre com uma coisa na cabeça. Todo mundo tá te olhando. Esse todo mundo tá te olhando que eu falo, não é para inibir você que é mais tímido, de achar, estão me observando. Não é com esse objetivo. Todo mundo tá te olhando no sentido de que vale a pena fazer o certo, como a gente falou em outro podcast dessa temporada, e vale a pena fazer bem feito. É o caso que eu contei também, que o cara chegou, Danilo, tô no internato, há uma semana eu chego o primeiro de todos e saio por último. Não vi benefício nenhum. Uma semana. Esse benefício vem daqui a 5 anos, às vezes daqui a 3 anos, que é um cara que te observou que você não entende geralmente padrão. Vem antes, mas pode ser que venha depois, muitos anos depois. Mas geralmente vai vir meses ou poucos anos depois. Se mas você tá ali naquela primeira semana querendo mostrar pra ele que você chega a ser ele sai uma medalha, né? Atrás de algum benefício, você transparece. É só você querer fazer o bem feito. Eu tenho um professor meu que ele falava como ele fazia o estágio quando ele ia para os Estados Unidos. E eu ficava questionando ele, professor, conta mais sobre isso, porque eu achava sensacional as histórias dele. E ele falou o seguinte, que Danilo, quando eu fui lá nos Estados Unidos, primeiro, eu li todos os artigos do cara. O professor que ele acompanha, ele leu todos os artigos do cara. Todo mesmo. E ele, quando ele fala, ele não mente, ele é um cara muito íntegro. Você tem certeza assim, que ele deve ter lido 2 vezes, inclusive. 2 vezes. Ele leu todos. Ele chegava mais cedo que todo mundo, sabe? Todo mundo. Pô, ele virou amigo do cara. Amigo pessoal. De ter voltado lá várias vezes depois, de se encontrar em congresso, de o cara chamar ele, que era um grande chefe, um dos maiores especialistas em nervo periférico do mundo, chamar ele na época e ficar 2 a 3 horas na sala, no escritório dele, conversando sobre nervos periféricos. Porque ele tinha lido todos os artigos, então ele queria ficar explicando. Ele gosta. É como a gente fala, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. O que a pessoa gosta? A pessoa gosta de falar sobre ela, de falar sobre as coisas dela, dos desejos dela, o que ela produziu. Então, se você mostra interesse genuíno, que é um dos pontos lá do como fazer amigos e influenciar a pessoa gosta disso. Ela tem prazer de estar com você, ela gosta de conversar com você. Então, as dicas, resumidamente, seriam de como aproveitar um estágio, seria trabalhar de maneira diligente, de chegar cedo, de mostrar serviço, de se importar com o paciente, de não quebrar a mão, que é o ser preguiçoso. Nessa parte de se importar com o paciente, eu diria até o seguinte, isso foi uma virada de chave importante para mim durante o internato. Eu não lembro quem me falou isso e tal, mas mudou muito assim, a forma que eu valorizava de fato aquelas atividades, e isso vale na residência também.
ainda que você não seja o principal responsável por aquele paciente, que geralmente você não vai ser, nem no internato e nem na residência, vai ter um chefe, vai ter um R+, uma coisa. Pense sempre e atue sempre e haja sempre e faça tudo que você estiver fazendo ali como se você fosse o principal médico responsável daquele paciente ou o único. Essa é uma dica de ouro. Assim, seja em examinar o paciente, fazer sua própria hipótese diagnóstica, tentar fazer uma prescrição, ainda que você não tenha feito quase nenhuma ainda, se preocupar de correr atrás do exame para fazer logo, conversar com a família ou estar presente na conversa com a família. Isso que vai levar você a... vai ser mais difícil? Vai. Naquela hora que você está no estágio pesado, ou no internato pesado, ou na residência pesada, você quer fazer o mínimo que tenham lhe pedido por aquele paciente. Mas na hora que você para e pensa, se eu fosse o médico desse paciente, o que é que eu faria? Você vai ver que tem mais que você pode fazer por aquele paciente. E aí você vai aprender mais, vai dar mais trabalho, vai, não tem dúvida. Mas você vai aprender muito mais, você vai se sentir mais responsável, mais motivado, ainda que mais cansado. Danilo, como é que eu me formo? E eu me formo seguro de dar um plantão no pronto-socorro? Como é que eu me formo e consigo dar um plantão que é mais difícil? De como eu consigo fazer um parto? Óbvio que quando você se forma, sempre vai ter insegurança. Sempre vai ter. Mas qual é a principal dica para você se formar bem, de você aproveitar o bom internato, né? E eu dou isso na aula de internato. Tem uma aula de internato no CPT que eu falo isso. Exatamente essa dica de Davi. Todos os passos do internato e da faculdade como um todo, e do estágio, que é o tema desse podcast, finja que é você o responsável principal. Pense, quando você estiver olhando aquela conduta, o que eu faria se eu fosse o responsável principal, né? Antes de ir discutir. Você vai discutir com o seu chefe, mas antes faça como se fosse, qual a sua opinião? Você nem precisa necessariamente externalizar a sua opinião. Pode ser que não funcione daquela forma você externalizar, mas pense com você mesmo, né? Escreva se for preciso, eu faria isso, eu faria aquilo, depois você compara com o que o cara falou. O bom assistente, o bom preceptor, o ele cara vai que é pedir bom a sua opinião. Ele pergunta. Os assistentes que eu mais gostava de discutir o caso, ele falava comigo assim, Danilo, exatamente. O que você faria nesse caso? O que você quer fazer, Danilo? Exatamente. E não queira ser o centro das atenções, né? Esse é o problema, uma das coisas que eu vejo, é quando o cara vai pro estágio querendo a prova, reconhecimento do cara, porque ele vira o mala. O puxa-saco. Ele vira o puxa-saco, ele vira aquele cara que fala o tempo inteiro, que faz as coordenadas. Então, assim, faz aquela pergunta que fica todo mundo sabe que ele sabe a resposta. Fica perguntando as coisas pra ele mesmo responder, faz aquelas perguntas de confirmação, né? Tipo assim, doutor Danilo, essa tomografia de crânio quer dizer que tem uma toma subdural, né? Tipo assim... É o mala querendo se amostrar. Querendo isso se aparecer. todo mundo percebe, cara. Todo mundo percebe. Seja mais tranquilo. Vá lá pra aprender. Não fique buscando o reconhecimento externo o tempo inteiro. Isso é uma coisa que vem naturalmente. E se não vier, tá tudo bem também. Tá tudo bem também, porque você aprendeu. Porque você aprendeu. Ninguém tá esperando que você seja o house da clínica médica no seu estágio. Ninguém tá esperando. E muitas vezes a pessoa vai perceber o seu esforço, só que ela não vai te elogiar. Não é comum as pessoas ficarem elogiando os outros. Então ela sabe que você é um interno padrão e você não vai ter o reconhecimento disso. Você não vai saber que ela reconheceu. E tudo bem, porque no fim das contas ela reconheceu. Então o que eu falo é assim, seja padrão total. E as pessoas reconhecem. Não espere alguém dizer que você é bom. Quando você é bom, bicho, todo mundo percebe quem é o cara bom. Não precisa ninguém ficar dizendo, você é bom, fulano, ó, parabéns, hein? Toma aqui sua medalhinha. As pessoas sabem quem é bom e quem não é bom. Então, o que eu falo é o seguinte, faça essas coisas, essas dicas nossas, não esperando algum troco. Então faça justamente sem esperar nada em algum troco. Você vai ter benefício disso, de não esperar nada em troco. Sabe uma coisa que é muito legal, assim, que isso eu não fazia quando eu estava nos estágios? Eu era a sombra do médico, né? Eu só fazia o que o médico fazia. Você está numa UTI, por exemplo. Cara, o seu papel não é ser a sombra do médico. Exato. É você... Às assistir o paciente. Desvincular um pouco. Vai com o fisioterapeuta, cara. No ventilador. Vai com o enfermeiro. Na hora que a técnica for funcionar, pede pra ela te falar o que ela faz. Pede. Na aula de carisma, tem Danilão falando que é você se interessar pela pessoa. Faz uma pergunta tipo assim: poxa, me conta como foi que você aprendeu. Como é que você faz? Me ensina. Me conta assim, como é que você sabe o melhor lugar pra você escolher a veia? Mas não só isso, uma coisa pra ela, pô, me conta um pouco de sua história. Sim. Como foi que você fez isso aí? Como foi que você veio aqui? Pô, como foi que você veio trabalhar aqui? Converse com as pessoas, porque assim, as pessoas comentam umas com as outras, caras. A técnica fala pra enfermeira, nossa, aquele interno é legal, né? Aquele cara é gente boa. Porque quando você se interessa pelas pessoas e você não fica só... O que é que eu vejo, né? O cara tá no estágio,
Aí leva o tablet, legal, leva o seu tablet, beleza. Mas aí o médico parou, porque o médico não fica pra lá e pra cá o tempo inteiro, né? Ele toma uma decisão, prescreve e fica lá de boa esperando a intercorrência na UTI. Aí o cara pega o iPad e vai começar a ver Netflix, ver não sei o quê. Cara, desvincula um pouco, né? Vai lá ver um paciente, vai lá ver tal coisa, né? E não fica indagando, contestando as coisas, não. Pega o balanço, vai ver um balanço, abre o controle da UTI do paciente. Então desvincula um pouco do médico, não fica esperando ele te falar tal coisa. E vai na equipe multi, né? Eu acho que essa é uma dica muito boa para quem vai por estágios. Cara, na hora da visita você vai com o médico. Vai ter um procedimento, você vai com o médico, né? E uma outra coisa se tem alguma coisa que eu acho que vale a pena você estudar ou revisar antes de um estágio, é passo a passo de procedimento, né? Porque a primeira coisa que me perguntaram, acho para todos vocês, quando vem passar na central me fala aí como é que é o passo a passo disso. A indicação também, às vezes. Né? Indicação, contraindicação, passo a passo. Foi o que eu falei. Do ponto de vista técnico, acho que isso é uma grande área que, independente do estágio que você faça, claro que pode ter algum estágio que não faça nenhum sentido a gente falar de procedimento, mas muitos estágios, onde tem paciente, tem procedimento em geral. Seja uma veia periférica, um central, ou várias outras coisas. Parto, o que várias seja. coisas. O procedimento tem uma imensidão de coisas. E essas dicas de procedimento, eu acho que é algo que, do lado técnico, a gente pode falar sem medo, sabendo que vai ser útil. Porque entrar em certas especificidades, certas áreas, não tem porquê no podcast que é geral. Mas procedimento eu acho que vale muito. Porque, primeiro, como o Lucas falou aqui, tem uma forma que é meio, entre aspas, estereotipada, como vão lhe cobrar isso, né? Primeiro, que procedimento sempre vai ter. Estágio é um ambiente eminentemente prático e é o melhor momento para você aprender procedimento. É uma coisa que vai lhe diferenciar lá na frente, é gritante a diferença de performance, de segurança, de desenvoltura do residente, o R1, que chega sabendo, pelo menos, não é especialista em intubação, não, mas ele já intubou vários pacientes, ele está seguro com aquilo, ele já passou vários acessos centrais, ele já fez algumas drenagens torácicas, ele já suturou, ele chega lá, não é o primeiro contato dele com aquilo, ele resolve, ele aprende, ele aprimora, ele melhora, tudo bem. Com supervisão, seja como for, mas isso vai ter um ganho muito grande lá na frente. E esse momento do estágio é um momento em que ninguém espera que você já esteja sabendo tudo, então é bom para aprender, errar, dizer, olha, isso aqui eu nunca vi, eu não sei. Na residência tem gente que fica com vergonha de dizer, eu nunca fiz isso. Tem gente que tem vergonha de dizer. Esse é o momento de você dizer, olha, não, nunca fiz, me ensina aqui. Aí ele vai lhe perguntar, aí entra o que você falou. Qual é o passo a passo? Aí você não pode dizer, eu nunca vi, eu não sei. Não, aí tá errado. Você tem que ter lido como é que é o passo a passo, saber o posicionamento do paciente, saber explicar para o paciente como é que vai ser. E posicionamento, quando eu falo com algum interno, com de procedimento e cirurgia também, para mim é das coisas fundamentais. Eu falo isso posicionamento. Se o posicionamento tá errado, o procedimento vai dar errado. É isso que eu falo. Se tudo tá dando errado ali, pare e olhe se o posicionamento tá certo. Eu falei isso na minha aula. O posicionamento é básico. O posicionamento é mais importante. Velho, se você tá com um posicionamento bem feito, a gente negligencia. Sabe a anatomia e sabe o passo a passo, velho, raramente vai dar uma bagunça no seu procedimento. Eu dei um exemplo na minha aula de procedimento. Eu falo geral, de qualquer procedimento. Eu não falo como que você vai passar um acesso central, como que você vai fazer uma intubação, não. É como se preparar para o que vier. Né? Se você, naquele estágio, pode intubar um doente, você tem que ir preparado para uma intubação. Se você pode passar um central, você tem que ir preparado para passar um central. E aí eu dei 2 exemplos na aula. Imagine que você está no hospital geral e tal, lá na emergência, etc., atende um paciente, e aí você fala, porra, o paciente vai operar, vou junto para o centro cirúrgico porque eu quero tentar intubar, vou falar com o anestesista para tentar intubar. Né? Aí você chega lá junto com o paciente, tal, olha para o anestesista e fala, posso tentar intubar? Aí o cara vai vai olhar, né? Pô, tá bom, se o cara for muito gente boa, ele pode até, não, beleza, tal, você veio com doente, vai, pode tentar e tal. Agora, se você chegar pro cara e falar, pô, tudo bem e tal, pô, eu tava vendo aí, eu vim acompanhando o doente e é um paciente jovem, ele já tá num jejum de tanto tempo e tal, é magro, o pescoço é longo, eu vi que a abertura da boca é boa, eu acho que pelos critérios ali, eu não cheguei a calcular o malampate, mas pelo Lemon, ele parece não ser uma via aérea difícil. Você acha que o cara vai te recusar essa intubação, bicho?
Você chegou mostrando para ele que você sabe avaliar, Mas que você já o paciente, conhece veio o caso. acompanhando, conhece o caso, sabe, já estudou sobre intubação, porque chegou conversando, mostrando os critérios para uma intubação não ser difícil. Você já chegou argumentando para ele, posso tentar intubar porque eu acho que essa intubação não vai ser difícil? É óbvio que o cara vai deixar. E às vezes também chegar com humildade. Eu dou um exemplo que é assim, você está numa sala de cirurgia acompanhando o cirurgião. Chega para o anestesista e fala assim, posso ver o senhor intubando porque eu quero aprender? É diferente de você chegar para o anestesista e falar assim, ó, posso intubar? Tipo de cara. De cara. Tá no susto, Quem é assim, você, né? mestre? Tipo, entendeu? Porque o cara vê que você é interessado, se chegou com humildade, ele pode olhar se a via aérea é fácil, ele vendo que a aérea é fácil, ele tá tranquilo, o paciente tá tranquilo, ele, não, você, acho que esse dá pra você tentar, tem que tentar aqui. E se não for dessa vez, se ele só entubar e você vê, você aprende como ele fez, na próxima você pergunta, pô, posso olhar de novo, porque eu tô interessado? É assim, muito difícil. Vai chegar uma hora que ele vai se sentir vai desconfortável e não te E não oferecer. te oferecer. Exatamente. Um acesso central. Aí vai saber, posso passar o central? Ou você vai passar o catéter e tal, não sei o quê. Posso me paramentar para estar junto ajudar, aí, te Ou ajudar? então posso te ajudar e ficar Posso e me ver de paramentar perto. para te ajudar? Bicho, se você se paramentar para ajudar a pessoa... Eu ia deixar passar, com certeza. Na mesma hora eu ia pô. falar, não, com certeza. Como é que você já passou alguma vez? É. Como é que é o passo a passo? Você já Aqui, fez exato, e tal? exatamente. Tá bom. Então, isso aí. essa chegar ao que é o estudo antes de ir para tal estágio. Depende do perfil do estágio. Né? Eu acho que você não precisa chegar sabendo tudo, porque você é um estagiário. É. Você está ali justamente para aprender. Né? Então, eu acho que o básico você tem que ter uma noção do ambiente. E assim, É o ter uma estágio noção, agora é não é saber tudo. uma questão de confiança, galera. Então assim, você não vai chegar o primeiro e Primeiro segundo dia, mês, o é. primeiro e segundo mês, cara, você vai se perguntar por que você Por que está que eu tô ali, aqui? né? Porque você vai pensar, estou perdendo meu tempo aqui, tô deixando de estudar, tenho prova amanhã e não tô fazendo nada. Mas velho, depois de um tempo, as coisas começam a acontecer, né? Então tem que esperar essa maturação do estágio, cara, e tem que ser persistente e resiliente, né? Você tem que, se você se comprometeu aí domingo, cara, você se comprometeu, vá. Não Vá. tem pra onde ir. E não é bom, cara. Não pense que é bom domingo. Às vezes você quer ficar em casa no domingo. Domingo de dia, domingo de noite. É chato, mas é o preço que você vai ter que pagar. Se você quer aprender isso de forma diferenciada, você tem que pagar. E eu queria elencar, assim, alguns estágios. Porque, assim, o cara tem muita gente que já sabe de especialidades. Muita gente me pergunta, Lucas, posso fazer estágio de radiologia? Posso fazer estágio de não sei o quê? Cara, pra mim, estágio na graduação é sala vermelha, Estágio, é UTI coisas e gerais. cirurgia. E cirurgia, por que na cirurgia? Você pode, né? fazer, claro, você pode fazer vários estágios, mas É. tem alguns que é que você vai Isso. focar aí que, independente do que você faça, vai ser útil para você como médico, qualquer especialidade, vai lhe dar uma Por gama que de cirurgia? aprendizado. Porque assim, é o que o Danilo falou, você tem um anestesista ali do lado, cara. Não é só a cirurgia acontecendo, né? Por mais que você não queira ser cirurgião, você está em um centro cirúrgico, ele pode te agregar coisas importantes, né? Então, são estágios que eu acho que vale a pena. Acho que se eu tivesse um filho que quisesse me falar, cara, faça estágio de UTI, eu faria. Busque uma UTI para ter estágio. Uma dica boa que você deu é que você dava, Lucas, como você ficava no estágio de UTI pré-formatura sua, né? Você pegava alguns pacientes seus para serem seus e você se comportava como se você fosse o médico dele. Isso. Que entra naquela dica nossa de ser médico. E às vezes o cara tá perdido assim, achando assim, poxa, eu não sei o que fazer no estágio. Porque a maior parte do tempo você vai acompanhar um estágio de UTI. O intensivista é que ele vai ficar no conforto dele sem você não enchendo o saco o tempo todo. A verdade é essa. Então você tem que ser autossuficiente. E como é que você faz isso? É desse jeito. É assim que quando eu ia acompanhar o UTI, eu fazia exatamente com você. Eu, como novato, não dou conta dos 8 pacientes. Eu pegava 4 pacientes aqui e vou anotar todos os exames dele. Aprendi a mexer no sistema. Porque quando o cara fala, quanto é o HB desse mesmo? Eu tava aqui na minha cola. O HB é 12, doutor. Eu vi aqui, tá aqui na minha colinha. Você fazendo isso, eu examinava todos os meus 4 doentes. Eu via a frequência cardíaca, a frequência respiratória de todos os doentes. Eu via quanto estava caindo de propofol, fentanil, dormonil de cada um desses doentes. Quanto estava de droga vasoativa. Se estava usando... Aí tem aquele negócio fast hug, né? Para o que a gente usava, que era um artigozinho das coisas que você tem que lembrar na UTI. Ah, ele tá com dieta. Ele tá usando um inibidor de bomba de próton. Ele tá com enoxaparina. Então, eu segui o fast hug. Fazia o fast hug para os 4 pacientes meus. E aí, quando o cara fala, o fulano e tal... esse tá com dieta, tá com enoxa, tá com omeprazol,
tá com... Na minha opinião, serve para qualquer prescrição, fechando. Qualquer prescrição, pra qualquer qualquer tipo de prescrição, paciente. qualquer prescrição, exatamente. Aí outra, essa coisa, eu também fazia isso, né, no estágio de UTI. E aí eu pegava um paciente. Né, depois de um, eu comecei a pegar 2. O plantonista que lá eram 2 plantonistas, 20 pacientes, 10 para cada. Então eu comecei com 1, depois com 2, depois com 4. No final eu tava com 4 pacientes e o plantonista com 6. E dos meus 4, ele passava um olho, assim, uma coisa geral, porque ele já tinha adquirido a confiança em mim. E aí, o que aconteceu quando eu formei? Eu fiz o estágio de UTI pela Liga até formar, e quando eu formei, eu virei plantonista no meu dia do estágio. Ou seja, você tinha aquele cara que era seu estagiário como colega. Aquele cara que era o meu preceptor do estágio, o colega dele de plantão saiu, ele me chamou, venha dar plantão aqui. Eu falei, não, já, peraí, não tenho condição nenhuma, não sei o que. Ele falou, não, pô, eu tô aqui no plantão. Claro que tem. Você tem condição, eu te conheço, eu sei que você tem condição, e eu tô aqui com você. Qualquer coisa eu vou te ajudar. Foi a melhor forma de eu começar pegando plantão de UTI. Foi com um cara que eu confiava, que já me conhecia, eu confiava nele, ele confiava em mim. Foi uma coisa muito natural. Sala vermelha, centro cirúrgico, UTI, algum outro que você elencaria como maternidade, estágio? Tipo estágio coringa, eu acho que se você vai querer dar plantão em lugar que tem parto, é o que o Danilo fala. Você ficar numa maternidade, assim, eu não gostava, não fiz, né? Mas eu acho que vale a pena. Se você tem um perfil que vai dar plantão num lugar que pode chegar a parto, é importante que você esteja seguro num posto no interior. Isso é uma coisa... Você vai pegar plantão interior, etc. Esteja pronto para isso. Quem está no 5º, 6º ano, comece a ver os possíveis locais de trabalho que você vai trabalhar, né? Se essa você é uma coisa do interior e quer voltar para sua cidade, dar um plantão lá, etc. Veja as pessoas que se formam na sua faculdade, onde que elas estão indo trabalhar, né? Veja quais que são as demandas que elas têm, que elas não sabiam fazer. Né? Converse, galera. Procure as pessoas. Mande converse. Não fique esperando que o conhecimento vai cair do céu e você vai, do dia que você dormir, no dia para outro, o conhecimento vai sair do travesseiro e entrar na sua cabeça. SAMU, serviço pré-hospitalar, eu acho que é um excelente serviço para fazer estágio também. E é claro que tem alguns mais organizados do que outros, mas acho que é um ambiente também que entra no grande grupo aí de sala vermelha, emergência, estabilização, SAMU, etc. Uma coisa que eu não acho que é tão valioso assim, mas que todo estágio é valioso, é a parte assim, de ambulatório muito específico, entendeu? Porque assim, você fica lá sentado um tempão, você não tem uma posição ativa. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas assim, um estágio de radiologia, por exemplo. Não, de ambulatório específico, o cuidado é como você vai encarar esse ambulatório. E aí acho que... eu e Davi temos uma experiência muito boa com a gente fez um ambulatório específico, durante uns 4 anos da faculdade, 3 anos pelo menos. Não, é muito bom, mas é uma exceção. Não, claro. A gente vai entrar na forma de você encarar aquele estágio. Que era um estágio que toda sexta-feira de tarde tinha uma liga que era de neurologia, era um estágio no ambulatório de doenças cerebrovasculares, que é uma coisa específica, é uma coisa de neurologia e uma sub-área da neurologia. Agora, você deve encarar qualquer estágio que você faça da clínica, do hall aí da clínica médica ou de uma clínica cirúrgica a outra, que seja específico. Encare aquilo como a sua oportunidade. Você está ali não para aprender aquela especificidade, você está para aprender ali para aprender propedêutica, terapêutica das doenças mais comuns, aprender a conversar com o paciente, tirar uma anamnese bem tirada, fazer um exame físico geral bem feito. Claro que tem ambulatórios que tem um corpo de assistentes, de preceptores, que é muito bom, que vai lhe ensinar a especificidade e vai lhe ensinar hipertensão arterial, diabetes, como fazer uma anamnese, as armadilhas de um exame físico. Aí que você tem que olhar, ou seja, ir com esse olhar voltado para isso, não para a especificidade. Tem estágio que vão ser ruins, tem ambulatórios. Um ambulatório de dermato. A mulher vai ver a lesão. Então, nada que você vai aprender ali, você não vai aprender na sua residência de dermato se você quiser ser dermatologista, entendeu? Óbvio que uma doença de pele comum, óbvio, sempre você vai aprender alguma coisa, como a gente falou, mas não, eu concordo com você nesse aspecto. Eu acho que assim, a grande questão desses estágios específicos é se você quiser tirar uma dúvida da especialidade, né? Então, vou pegar dermato. Será que eu gosto de dermato mesmo? Aí vale a pena. Tô na dúvida entre você experimentar. Cirurgia, como que é um ambulatório de cirurgia? Vamos ver como é que é. Ortopedia ambulatória, aí sim acho que vale a pena para você ter uma experimentação da coisa, mas não vai ser aquilo que você vai te ajudar na residência ou que vai fazer diferença na sua formação, esse estágio muito específico ou não. Foi bom pontuar isso aí, sobre essa questão de estágios ainda. Tem gente que entra numa
cai numa armadilha de eu quero ser neurocirurgião, ou eu quero ser cirurgião vascular, ou eu quero ser qualquer outra área. E ele entra na cabeça dele, entra num ciclo de só fazer estágio daquilo e ficar acompanhando só aquela especialidade. E o cara deixa de aprender as outras coisas, às vezes, para acompanhar um neurocirurgião estágio. E ele acaba sendo aquele cara que é um interno que sabe tudo daquela sub-área específica que ele quer fazer a residência. Na hora da residência ele toma pau. E é direto isso. Eu e Davi acompanhamos vários caras de neurocirurgia. Todo mundo vê isso aí. Neurocirurgia tem muito aquele negócio do cara apaixonado, né? Apaixonado. Tipo, eu amo neurocirurgia. Toma ferro. Aí quando chega na hora da residência o cara toma pau. Aí entra num serviço pequeno, ruim, fraco, e vai viver a vida toda frustrado. E aí vai viver daquele... E aí tem caras assim, que o cara entra numa residência ruim, e aí ele fica a vida inteira achando que ele é injustiçado. Porque ele era quem mais sabia daquilo ali, e ele, não, mas eu que sei. Aí ele cria aquilo, ele cria aquela casinha dele, mora ali dentro, e ninguém mais tira ele dali. Aí ele vira um profissional ruim, frustrado, magoado, etc, etc. Cuidado com isso. Você tá ali para ser médico. Você pode até, Lucas, ter uma vivência para tirar uma dúvida se você quer seguir ou não a especialidade. Mas cuidado para você não enveredar por esse caminho que fatalmente vai lhe trazer fracasso. Bom, galera, acho que resumindo os principais pontos de hoje aí, fazendo o fechamento, né? Assim, estágio no começo da graduação. Pode fazer, não tem problema, mas lembre de ver o global, né? Busque estágios gerais, né? Tem estágios oficiais, você pode conseguir para um grupo, para uma instituição. Estágios extraoficiais, peça diretamente, Instagram, contato de WhatsApp, e vá sempre... O certificado é bom, mas não é o principal. Não é o principal. Nem de longe. Não vá pedindo certificado logo de cara, não queira criar um vínculo de longo prazo antes de você conhecer, servir por um tempo, né? E busque estágios gerais, UTI, emergências, e faça isso por muito tempo, né? O começo é difícil, os 2 primeiros meses vai parecer que não faz muito sentido, mas continue, que no final vai dar certo e vai ser muito proveitoso para você. E faça de maneira diligente e bem feita, sem esperar o reconhecimento imediato, né? Acho que essas as mensagens principais aí. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Se você não gostou, compartilhe com seu inimigo. E até a próxima. Se inscreva no canal. Aqui embaixo. Curte e se inscreva. Joinha. Um abraço. Um abraço.